Circleville, uma pacata cidade no estado de Ohio, foi abalada por uma série de eventos perturbadores que começaram em 1976 e se estenderam por mais de uma década. Tudo começou com cartas anônimas, escritas à mão, que começaram a aparecer nas caixas de correio de moradores locais. As mensagens eram carregadas de ameaças, acusações e detalhes pessoais, muitos dos quais só poderiam ser conhecidos por alguém próximo das vítimas. O mistério dessas cartas não apenas expôs os segredos da comunidade, como também desencadeou eventos que levaram a uma tentativa de assassinato, um acidente fatal suspeito e até uma prisão controversa. As primeiras cartas foram direcionadas a Mary Gillespie, uma motorista de ônibus escolar respeitada na cidade. O conteúdo era direto e ameaçador. A autora ou autor das cartas afirmava saber que Mary estava tendo um caso extraconjugal com o diretor da escola local e exigia que ela terminasse imediatamente a suposta relação. As mensagens deixavam claro que, caso ela não o fizesse, as informações seriam divulgadas publicamente. Mary inicialmente ignorou os bilhetes, mas eles continuaram, cada vez mais agressivos e invasivos. Mary se tornou o principal alvo da campanha de cartas, recebendo ameaças explícitas de violência. O tom das mensagens sugeria vigilância constante, mencionando sua rotina, locais que frequentava e até horários específicos de trabalho. Isso não apenas causou medo a Mary, como também começou a afetar sua reputação na cidade. A pressão psicológica era intensa e crescente, levando-a a viver em estado de paranoia constante. A carta acusava: "Sabemos onde você vive, sabemos o que está fazendo. Pare agora." O diretor da escola, Gordon Massey, foi o outro nome envolvido nas cartas. Ele negou qualquer envolvimento romântico com Mary, assim como ela própria. Mesmo assim, os bilhetes continuaram, atingindo outros membros da comunidade, acusando-os de conspiração e encobrimento. Alguns moradores começaram a receber mensagens alertando que sabiam de seus segredos, mesmo que não tivessem relação com Mary ou Massey. A cidade, antes tranquila, mergulhou num estado de desconfiança generalizada. Em pouco tempo, centenas de cartas foram distribuídas por toda a cidade e até em regiões vizinhas. O autor parecia ter um objetivo claro: expor supostos podres da comunidade, punir moralmente seus alvos e criar um ambiente de medo. O pânico se espalhou, e ninguém se sentia seguro. Ninguém sabia quem estava por trás das mensagens, mas todos tinham certeza de que estavam sendo observados. Mary, seu marido Ron e outros familiares tentaram investigar por conta própria. Eles suspeitavam de um homem chamado Paul Freshour, cunhado de Mary. Apesar disso, nenhuma evidência concreta ligava Paul às cartas. A polícia local também investigou, mas não conseguiu identificar o remetente. As cartas continuavam chegando sem impressões digitais, com grafia peculiar e envelopes que não levavam a lugar algum. Era como se o autor conhecesse bem os procedimentos policiais e soubesse como evitá-los. Em fevereiro de 1983, Mary encontrou um cartaz ameaçador em sua rota de trabalho. Quando parou para retirá-lo, percebeu que ele estava ligado a um dispositivo que poderia ter disparado uma arma de fogo. Era uma armadilha. Felizmente, o mecanismo falhou. A arma estava parcialmente limada para remover o número de série, mas a polícia conseguiu identificar que ela havia pertencido a Paul Freshour. Isso bastou para que ele fosse preso. Ainda em 1977, Ron Gillespie, marido de Mary, recebeu uma ligação enigmática. Enfurecido, ele saiu de casa com sua arma, aparentemente para confrontar o autor das cartas. Pouco depois, foi encontrado morto em seu carro, que bateu contra uma árvore. A polícia suspeitou que ele pudesse ter se matado ou perdido o controle do carro, mas havia inconsistências. A arma de Ron havia sido disparada, mas ninguém sabia contra o quê. E o nível de álcool no seu sangue, segundo o laudo, era alto demais, o que muitos familiares contestaram, afirmando que Ron quase não bebia. Apesar de Paul alegar inocência e de as provas contra ele serem circunstanciais,
ele foi julgado e condenado, não por tentativa de homicídio, mas por posse de arma ilegal. Mesmo assim, ele foi considerado o principal suspeito por trás das cartas. Durante o tempo em que esteve preso, a expectativa era de que os bilhetes cessassem. Mas isso não aconteceu. Inexplicavelmente, as cartas continuaram chegando, inclusive à prisão onde Poe estava detido. Algumas até foram endereçadas a ele. Isso enfraqueceu a teoria de que ele fosse o autor, mas as autoridades insistiram que ele poderia ter cúmplices ou enviado as cartas de forma indireta. Poe passou anos tentando provar sua inocência e, ao sair da prisão, continuou afirmando que havia sido incriminado. Nos anos 90, o caso ganhou projeção nacional ao ser apresentado no programa Unsolved Mysteries, um dos principais programas de mistérios não resolvidos da televisão americana. A exposição renovou o interesse no caso e gerou uma enxurrada de novas pistas e teorias. Apesar disso, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Durante o julgamento de Poe, várias evidências questionáveis foram apresentadas. O teste de caligrafia feito pela polícia não foi conclusivo. A arma foi identificada como sua, mas não havia provas de que ele a havia usado na armadilha. Além disso, não havia testemunhas nem registros que o ligassem diretamente à tentativa de atentado. Ainda assim, ele foi condenado, o que levanta suspeitas sobre erros judiciais e perseguições pessoais. Na década de 70 e 80, a tecnologia forense era limitada. Não havia exames de DNA confiáveis e impressões digitais em papel poroso, como cartas, eram difíceis de coletar. O caso Circleville se tornou um exemplo clássico de como, na ausência de tecnologia adequada, casos complexos podem se arrastar por anos, alimentando dúvidas e teorias sem fim. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que tudo começou com uma vingança pessoal contra Mary e se espalhou como um experimento social. Outros acham que havia mais de um autor, talvez até uma rede secreta dentro da cidade. Há ainda quem defenda que o autor das cartas sofria de transtornos mentais e tinha prazer em manipular a população. Mas nenhuma dessas versões foi confirmada. Mais de 40 anos depois, o caso das cartas de Circleville permanece sem solução. O verdadeiro autor nunca foi identificado com certeza, e os moradores da cidade ainda se lembram do clima de medo e desconfiança que tomou conta da comunidade por anos. É um lembrete sombrio de como a escrita pode ser usada como arma e como o anonimato pode abalar até os alicerces de uma sociedade pequena. Até hoje, esse caso é considerado um dos mistérios criminais mais perturbadores da história dos Estados Unidos. Considere deixar o like e se inscrever no canal para mais mistérios.